Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, o tema vai ser como eu entendi a graça de Deus de verdade. Gente, eu estive um dia pensando, sobre o arrependimento, Como é o arrependimento? Será que ele tem que vir movido de sentimento? Teve uma situação na minha vida em que eu cometi um erro, E quando eu cometi esse erro, eu fiquei me questionando, não está vindo com nenhum sentimento, porque eu achava, gente, que o arrependimento, ele vinha seguido de alguma emoção. E eu estava guardando esse sentimento vir, junto com o arrependimento. E aí eu parei e pensei, bom, como eu não tô tendo nenhum sentimento desse, significa que eu não estou arrependida. Então, gente, eu me senti distante de Deus, sabe? E aí depois eu comecei a conversar com Deus, comecei a orar. E nesse meio tempo aí que eu estava orando, conversando com Deus, e lendo a Bíblia, eu descobri, gente. Eu sei que para muitos pode ser assim, óbvio, Claro, arrependimento não tem que vir seguido de emoção. Mas para mim, Miriam, eu não sabia disso, gente. Tanto que eu ficava esperando vir um sentimento para que parecesse que eu estivesse arrependida. E eu fosse lá e pedisse perdão a Deus, sabe? Mas neste dia, naquele dia lá, eu vi que Deus, com toda a misericórdia dele, ele não quer que o nosso arrependimento, ele venha ser seguido de emoção, e sim de decisão, gente. Foi quando virou uma chavezinha na minha mente, e eu vi que o arrependimento, ele não é emoção, e sim ele é uma decisão. Ele não é sobre a gente se sentir mal, e sim sobre a gente reconhecer o nosso erro e a gente voltar na direção em que a gente estava vivendo com Deus. Gente, eu tô olhando aqui embaixo, tá? Porque eu tô com a caneta aqui e o caderno, porque eu estou assim, marcando, tá, os pontos que eu tô falando com vocês. Então só para eu não me perder. Então, gente, a gente não tem que voltar, no caso, voltar a Deus. A gente não tem que se arrepender quando a gente se sentir quebrado, sabe? A graça de Deus nos chama, justamente antes disso acontecer. Hoje eu entendo que o arrependimento, ele é um passo de fé e não de emoção. Eu não vou ficar esperando vir um sentimento de culpa ou vir um sentimento de tristeza para que eu venha me arrepender, e pedir perdão a Deus. Porque eu sei que a graça de Deus, ela vai me chamar muito antes. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma posição, de fé e vou falar, Senhor, me perdoa por ter cometido esse pecado. E aí eu vou reformular minha rota, e vou seguir um novo caminho, partindo daquele caminho que eu errei, mas seguindo na direção de Deus. Gente, eu vou ler aqui um versículo para vocês, tá? Que eu até estava pesquisando para ver qual versículo eu poderia colocar, mas veio um na minha mente que eu vou ler aqui para vocês, que eu acho ele lindo, gente. Que está em Romanos, capítulo 5, verso 20, que diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas, essa é a parte importante, onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Ele não está nos motivando, gente, a pecar, mas ele está mostrando aqui que a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Tem um versículo bíblico também que diz que, depois eu vou botar aqui onde é que é o versículo, e o livro, porque eu não me recordo, que diz que por mais que o nosso pecado seja igual uma escarlate, que a graça de Deus, o perdão de Deus, vai ser mais alvo do que a neve. É mais ou menos assim, tá? Eu vou botar aqui para vocês. Então, gente, para vocês verem o quanto a graça de Deus, ela é de uma forma, gente, que a gente não consegue entender, sabe? Que por mais que a gente esteja quebrado, estraçalhado, que a gente pensa que aquele pecado não tem mais solução, tipo, eu pequei feio, Senhor, contra ti, sabe? Mas mesmo assim, Deus nos perdoa, Deus nos ama. Se você está se sentindo longe por causa de um erro que você cometeu, eu quero te lembrar algo. A graça, ela é maior e você pode hoje decidir voltar para os braços do Pai. Compartilhe aí com seus amigos, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E é isso, gente. Um grande beijo para vocês, tá? Tchau, tchau.
e até o próximo vídeo. Oh.